Olá, tudo bem? Como é que estamos, gente? Tudo beleza? E aí, estão todos em casa, cuidando de não aglomerar, de estarmos cuidando sempre uns dos outros. Gente, vamos lá. Eu sou Rafael Rolim, sou professor do Grupo Folclórico. Estou aqui para juntos construirmos esse trabalho junto ao Instituto Chico Mota, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte. É um projeto que a gente está fazendo parte, que foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Tudo beleza? Como estamos? Tudo certo, né? Então, hoje, no nosso encontro, nós vamos aprofundar um pouco mais, avançar um pouco mais nesse tema do folclore, que é tão importante para a nossa cultura, para a nossa educação, para a nossa arte, e para que um povo perceba o papel que tem a memória, a história, né, dentro da construção de um país, dentro da construção de uma cidadania, dentro da construção de um povo esse que precisa cada vez mais se compreender para que a gente possa cada vez ser melhor, cada vez em busca desse ser mais que tanto Paulo Freire nos traz, né? Esse ser mais, não ser mais que o outro, mas ser mais cada vez melhor consigo mesmo. Quando a gente é melhor com a gente, quando a gente busca o melhor de nós, a gente está sempre buscando o melhor para o mundo. E hoje a proposta é que a gente traga aqui uma série de influências da cultura e da cultura popular, do nosso folclore, que a gente possa, de alguma forma, contribuir nessa pesquisa, contribuir nessa formação, nessa oficina, para que a gente possa aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as nossas tradições, conhecer um pouco mais sobre as nossas memórias e, acima de tudo, pensando nas nossas ancestralidades, nesses nossos ancestrais. Rafael, esse que está aqui hoje, não nasceu sozinho no mundo, né? Eu vim de uma família, eu tive uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, lá atrás, e assim sucessivamente, até os primórdios, como a gente comentou no primeiro encontro. Então é nesse processo de aprimoramento, né, dessa caminhada, que a gente vai se constituindo, que a gente vai se construindo enquanto ser, enquanto a pessoa no mundo, né, enquanto um ser humano. E a cultura, e o folclore, a cultura popular, né, como a gente chama, ela tem um papel importantíssimo nesse sentido, que é o papel exatamente de trazer de volta a gente aquilo que às vezes a gente de alguma forma vai esquecendo com o tempo, né? Esse tempo moderno, que esse tempo muito ligeiro, esse tempo hoje que parece que não tem tempo, né? Aí vem uma pandemia como essa para dizer para a gente ficar dentro de casa e a gente não sabe fazer o quê? Fazer o quê com esse tanto de tempo que parece que a gente tem? E aí a gente se pega de novo olhando, dizendo que não tem tempo para a gente, às vezes, não tem tempo para nossas histórias, para nossas memórias. E aí o convite que eu faço também para esse encontro de hoje é que a gente se permita se encontrar, se permita olhar para sua história, olhar um pouco para a sua memória, para as coisas que você já fez, para as coisas que você viu e outras pessoas que vieram antes de você, seus avós, seus antepassados, né? Essa ancestralidade, o que veio antes de você? O que tinha antes da gente chegar até aqui, né? O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode trazer para esse cotidiano do hoje, para esse mundo moderno, dessa falta de tempo, às vezes dessa falta às vezes de conversa, né? Às vezes a gente não tem tempo para conversar com um vizinho, às vezes a gente não tem tempo para conversar com um familiar, e a gente vai percebendo que o tempo passa e a gente perdeu de alguma forma esse tempo, esse time, né? Esse momento
de poder fazer essas coisas. E aí esse é o convite para esse encontro de hoje, para que a gente possa pensar esse folclore, essa cultura popular que é embebida, né, encharcada de arte, né, de muitas influências, para que a gente possa aprender um pouco mais com o que já foi feito, com os que já passaram antes por esse chão, né? Aqueles que nesse chão pisaram antes, quais são os aprendizados que eles nos deixaram. E aí eu vou trazer para vocês uma primeira gravura, que é uma gravura de uma pintura rupestre. Essa pintura rupestre, eu não sei se todos têm um contato maior com esse tipo de arte, que é uma arte popular. Na realidade é uma arte primitiva, como chamam os especialistas, às vezes os pesquisadores, que são aquelas primeiras pinturas realizadas ainda nas cavernas, em algumas locas de pedras, e são pinturas muitas vezes utilizando elementos da natureza, tanto as figuras quanto as matérias-primas. Então, no sentido assim, de que muitas vezes o urucum que os índios utilizam para fazer as pinturas corporais, né, que é aquele amarelo, aquele vermelho, que a gente usa inclusive como matéria-prima para fazer o coloral. O coloral é a base de urucum. E as pinturas rupestres também utilizavam dessa mesma matéria-prima, que é um fruto que dá numa árvore, que é um pequeno arbusto, e você abre uma espécie de casulo que tem, e dentro tem umas sementinhas que você consegue extrair uma pigmentação, uma coloração, uma tinta. E dessa tinta você tanto pode pintar o rosto, como também os nossos antepassados que viveram aqui milhões de anos, inclusive, tem pinturas que chegam a milhões de anos. Eles já trabalhavam com essas técnicas e que vão influenciar por um longo período, até os dias de hoje, todo esse nosso arcabouço, toda essa construção de saberes e fazeres que constitui a cultura popular e o folclore brasileiro. E aí as pinturas rupestres, como essas que vocês estão vendo aqui, são pinturas que foram feitas muitas vezes há milhões de anos, como eu falei, e que representam muitas vezes o cotidiano, o dia a dia daquelas populações que viviam naquele período. E naquele período, como eu falei também no nosso encontro anterior, esses povos primitivos, eles migravam, eles andavam muito. Então a gente tem, por exemplo, pinturas rupestres aqui no Brasil, da Serra da Capivara, no Piauí, que é um maior sítio arqueológico de pintura rupestre do Brasil, da América Latina, e um dos maiores do mundo, que é ali no Parque das Sete Cidades, que fica bem próximo aqui do Ceará, ali logo após a linha da Serra Grande, ali depois de Ubajara, Tianguá, Ibiapina. Você só chegando no Piauí, um pouco mais você está no Parque das Sete Cidades, que é onde tem as pinturas rupestres ali no Piauí, que tem também a referência de Luzia, que é o fóssil de um ser humano mais antigo das Américas, né, que data de 13 mil anos, né, ou seja, é muito tempo. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso são os princípios, né? O primórdio, de novo eu trago essa palavra primórdio, porque eu penso muito de como as coisas vão se construindo, e elas nunca nascem do nada. Na cultura popular, não existe uma coisa que nasceu do nada. Nada é do nada na cultura popular. Tem sempre uma significação, tem sempre um significado, um símbolo e um signo. Ela simboliza alguma coisa para aquela população. Portanto, essa pintura rupestre que vocês estão vendo, ela é uma significação do modo de vida daquela população naquele período, naquele lugar. E isso é muito importante. Então você vai encontrar na Paraíba, você vai encontrar aqui no Ceará, na região de Tauá, na região ali do Arneiroz, né?
que é dos Inhamuns, né? A Serra dos Inhamuns, ali naquela região dos Inhamuns, tem muita pintura rupestre. Você vai encontrar pintura rupestre no Mato Grosso, você vai encontrar na Bahia, Minas Gerais, ou seja, para além do Brasil também, na América Latina, são referências e influências que a gente precisa de alguma forma entender, conhecer, para reconhecer, para que a gente possa, possivelmente, num momento posterior, a gente entender o porquê dessas pessoas. Desde quando o homem é homem, ele tem esse desejo de tocar, de desenhar, de pintar, de cantar. E tudo isso a gente encontra na cultura popular. Tudo isso a gente encontra no folclore. Esse desejo de fazer, de inventar. É a palavra talvez que melhor classifique isso, seja a invenção. Ele já tinha lá a caça, ele já tinha lá a casa, que era às vezes uma caverna, ele já tinha o fogo, que foi a grande invenção deste homem mais primitivo, e ele precisava de algo mais, como nós. Às vezes a gente tem o nosso emprego, a gente tem a nossa família, a nossa casa, às vezes um carrinho, às vezes um grupo de amigos, mas a gente às vezes precisa de algo mais. E onde que a gente pode buscar esse algo mais? Às vezes a gente pode buscar, como os nossos amigos, nossos antepassados, nossos ancestrais primitivos, na arte, no desenho, na pintura, e nessa pintura que eles retratam esse cotidiano. Passado essa pintura rupestre que eu estou trazendo para vocês, eu vou trazer mais uma lâmina, a gente chama de lâmina, que são essas fotografias, e agora a gente está aqui de frente com um manto tupinambá. É um manto, esse manto ele é todo produzido, ele foi todo confeccionado com penas de arara vermelha por volta de 1500, ou seja, esse manto ele tem para mais de 500 anos, né? Se a gente pensar aí 520 e poucos anos, 520 anos que esse manto foi descoberto na realidade. Esse manto é um manto que hoje não pertence mais ao povo brasileiro. Isso é muito importante, por isso que eu trago a referência da gente entender, saber e por que saber da nossa referência, das nossas ancestralidades, porque esse manto, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, é um manto que hoje ele está no Museu do Louvre, hoje ele está na Inglaterra, hoje ele não é mais propriedade do povo brasileiro, hoje é um manto que foi adquirido, e aí não sei por quais circunstâncias, por pesquisadores ingleses e levaram esse manto. Hoje esse manto não se encontra em terras brasileiras. Uma das maiores referências da cultura indígena, e aí eu já estou falando de uma outra civilização e não mais aquele homem primitivo das cavernas que fizeram aquelas pinturas rupestres, e agora eu já tenho uma arte um tanto quanto mais elaborada, dentro de uma cultura um tanto quanto mais organizada, que já é a cultura indígena. E os tupinambás, que são índios muito recorrentes na nossa costa litorânea, e aí principalmente da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, descendo, né, até mais ou menos até aqui, o nosso vizinho ali para baixo, um pouco de Pernambuco, ainda tinha muito tupinambá, que era uma etnia hegemônica, ou seja, eles eram muito populosos e dominaram boa parte desse litoral. Então esses tupinambás que construíram e fizeram esse manto, era um manto quase que divino. Esses povos já não são mais aqueles povos primitivos das cavernas, eles já tinham outras técnicas, eles já desenvolviam outras habilidades. Portanto, você percebe já pela delicadeza do trabalho realizado nesse manto, né, que é um manto todo feito de pena, costurado à mão com cipó, ou seja, é um material de uma riqueza e que traz uma referência para a gente de que muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente olha para a mídia, a gente olha para a televisão, para os jornais, até para o próprio cinema, principalmente esse cinema mais
para fora, né, esse cinema hollywoodiano, que coloca o índio muitas vezes como aquele ser humano menor, o índio como um preguiçoso, o índio como aquele que não quer trabalhar, que não trabalha. Muito pelo contrário, o que a gente percebe vendo esse manto, a gente percebe um tipo de trabalho sofisticado, um tipo de trabalho minucioso. Ele teve que ter horas e horas, dias a fio, se não meses ou anos, para poder colher todas essas penas, separar por tamanho, juntando uma, costurá-las uma, pena por pena. Isso é um trabalho, isso é um tipo de artesania. Esse é o trabalho que a gente só valoriza quando está na joalheria. O anel, a pérola do diamante que está no anel da Rainha Elizabeth, da inglesa, foi feita 20 horas, 30 dias de trabalho, o ourives lá esculpindo. Isso a gente valoriza. O trabalho do índio a gente diz que é preguiçoso. Entende? Então, para que a gente percebe, por que a gente traz esse tipo de referência para a gente pensar o folclore, para a gente pensar a cultura popular brasileira, para a gente pensar esses saberes ancestrais, para que a gente desconstrua, para que a gente, né, mude de alguma forma o olhar das pessoas, transforme, porque mudar vai depender de cada um. O nosso papel é tentar transformar. A pessoa só muda se ela quiser, mas o nosso papel é buscar incentivar essa transformação para que ela olhe para as nossas raízes, para que ela olhe para os nossos antepassados, para os nossos índios, que são os nossos primeiros habitantes, junto com esse povo primitivo, que também são descendentes. Há uma linhagem, né? É uma descendência, um vem depois do outro. A gente não veio a parar aqui do nada, como eu disse no começo do nosso encontro de hoje. Então, para que a gente possa perceber que o nosso folclore, a nossa cultura popular, a nossa cultura, a nossa arte, deve muito, e na realidade aprendeu muito, e ainda há de aprender com os nossos índios. E aí passo para um terceiro desenho, uma terceira lâmina, que é onde vocês podem ver aqui a arte do tear, que é essa já uma outra evolução, um passo a mais dentro dessa sociedade, né, desse modelo de trabalho que os índios nos ensinam e nos ensinaram esses tempos todos, que é de como você pegar de uma flor que brota um chumascozinho de algodão, e muitas vezes dali você consegue transformar num fio, e desse fio você faz uma rede, você faz uma tela como essa, você faz a partir de um tear, né, que é também todo construído manualmente, com madeiras, cipós, cordas, sisal. Ou seja, imagine você ter que construir um equipamento que vai fazer uma rede. É para mim algo encantador, incrível, no sentido de que é difícil de crer, mas eu acredito que é por conta desse processo histórico de ensinar e aprender, um passando para o outro, que esses saberes foram sendo, né, propagados e também de alguma forma lapidados. Eles foram sendo cada vez mais trabalhados em busca de um conforto, porque uma rede bem feita, né, é uma noite de sono, né, uma rede bem feita, você tem um conforto de deitar numa tarde, após uma refeição, você consegue descansar. Uma rede bem feita, ela é arejada, como a gente diz aqui, né? Ela não é quente, ou seja, ela tem toda uma questão térmica. Uma rede bem feita, ela tem um balançado, ou seja, tem uma ciência, tem uma técnica, porque a palavra muitas vezes técnica, a gente usa muita coisa da técnica, da tecnologia, hoje está na moda, né? A tecnologia, o que nada mais é a tecnologia? É o estudo da técnica. Tecnologia, logia, estudo, técnica, estudo da técnica. Qual é o estudo da técnica de fazer rede que os índios ensinaram até hoje? O mundo inteiro vem para o Ceará comprar rede. Tem que haver algo de muito fantástico, encantador, para além de uma beleza meramente estética, e sim funcional. Aquilo é uma obra de arte para mim. Uma rede de tear feita à mão, ela não teria para mim nenhum preço. Se eu soubesse fazer uma rede dessa, eu nem vendia. Eu ficava, era para mim.
Então é para isso que eu acho que a gente precisa olhar para os nossos antepassados, para os nossos ancestrais, para a gente poder entender o que é o folclore, entender o que é a cultura popular hoje, nesses tempos dos celulares, nesses tempos do YouTube, dos WhatsApp. É importante que a gente precisa de tudo isso. A gente não pode negar, até porque senão nós não estaríamos aqui agora. Mas também, quando a gente nega esse saber que veio antes, a gente corre um sério risco de não se reconhecer, de não prestar atenção na nossa identidade, no que nos identifica enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto brasileiro, enquanto nordestino, enquanto cearenses. Então é para isso que eu acho que eu trago um pouco dessas referências. Vou finalizando aqui as lâminas com uma quarta lâmina, que é uma lâmina de uma instalação de um artista plástico já mais contemporâneo, chamado Leonilson. Leonilson já faleceu, um artista que faleceu muito jovem. Ele tinha alguns problemas de distúrbios de saúde mental, ele tinha algumas questões e que isso, de alguma forma ou de outra, tiraram da nossa convivência muito cedo. Porém, ele deixou um legado. E que legado foi esse? De mexer com essa arte, de pegar essas referências, essas influências. E como vocês estão vendo aqui, ele traz uma instalação em que todas as paredes são de barro. Barro é uma outra matéria-prima, que eu ainda não tinha falado aqui, muito importante na nossa cultura popular, no nosso folclore. O barro e aí, desde os nossos indígenas, dos nossos povos primitivos, o barro é importante para fazer a panela, o prato, né? O pote para guardar a água, porque sem água ninguém vive. Então, a importância do barro, uma substância que hoje muitas vezes já está sendo se apropriando, né? Hoje o povo bota argila, né, no rosto, no corpo, para poder fazer limpeza de pele. Que maravilha, os índios já sabiam disso. Pode ter certeza absoluta. Eles faziam vários experimentos. E um deles é exatamente o que eu vou passar, porque eu não vou me ater à questão desta lâmina, porque ela já é uma releitura, para retomar um pouco do que seria exatamente a arte do folclore representada e apresentada na sua essência pelos artesãos da cultura popular do nosso povo, pelo nosso folclore popular, pela nossa arte popular, que são esses louceiros, essas louceiras, esses bonequeiros, pequenos artesãos que fazem bonecos, fazem pequenas casinhas, e isso, de alguma forma, vai construindo uma estética. E aí a gente tem o mestre Vitalino, no Pernambuco, já falecido, que é um grande referência. A gente teve recentemente, se eu não me engano, tem 3 dias que a Dona Maria faleceu também, uma outra louceira daqui do nosso Cariri, do nosso Ceará. Ou seja, a gente tem uma influência muito potente de grandes artesãos, de grandes artistas e de várias matérias-primas, desde a pena, já mostrei aqui a tinta, o urucum, o barro, o fio, o algodão, o cipó, o bambu. Ou seja, como o povo, e aí a cultura do povo, folclore, como esse povo foi se apropriando desses espaços, dessas técnicas, dessas matérias-primas, desses universos de criação, e construindo arte. E arte não só por arte, construindo significações de vida. Porque quando uma pessoa significa algo, ela está falando dela. Quando ela constrói um tear, quando ela faz um manto como aquele que nós vimos, quando ela faz uma pintura rupestre, quando ela faz um pote de barro, ela está trazendo também, junto com ela, um olhar do que ela precisa do mundo, do que ela gostaria de ver no mundo, do que ela entende de mundo. E, portanto, esse é também um dos papéis importantes da cultura popular e do nosso folclore. Vou finalizando com a última lâmina,
que é uma lâmina muito instigadora para mim, instigadora no sentido de que ela mexe com um pouco de tudo isso que eu falei, porque ela vai trabalhar na perspectiva do imaginário do que está na imaginação. Esse é um manto de um artista chamado Arthur Bispo do Rosário. O Arthur Bispo do Rosário ficou internado durante um tempo, durante boa parte da sua vida, mais de 20 anos, no manicômio. Foi descoberto por uma psiquiatra chamada Nísio da Silveira, que trabalhava a arte e a cultura na recuperação, ou pelo menos na busca por amenizar o sofrimento dos transtornos e doenças psíquicas. E ela descobriu o Arthur Bispo do Rosário, e o Arthur Bispo fazia esses mantos, ele desfazia as batas, ele recebia uma roupa no manicômio, ele desfazia linha por linha da roupa dele, e num outro tecido ele ia costurando e bordando as inquietações do seu juízo, né? Do seu imaginário, da sua vida, e também as suas angústias, as suas tristezas, as suas dores, mas também as suas alegrias. E isso, para mim, de alguma forma, ela junta tudo um pouco do que eu falei, desde aquele saber lá primitivo, de iniciar com uma pintura numa pedra, passando por um manto de penas de arara, chegando ao tear, passando pelo barro, e você chegar numa construção um pouco mais elaborada, no sentido de entender a compreensão do imaginário e ao mesmo tempo esse imaginário que é do período que ele vive, do período que ele viveu, hoje ele não está mais vivo, e é essa a importância da cultura. Para mim, essa é a importância desses materiais, dessas matérias-primas, desses saberes, dessas artes e ofícios, dessas artimanhas que a cultura popular, que o nosso folclore tem, e é de ruma, tem de muito, é muito. Se você for atrás, em todo canto você vai encontrar uma referência, você vai encontrar uma influência, você vai encontrar uma pessoa que sabe fazer um tipo de rede, por exemplo, que não é feita daquele jeito, um tipo de pote que não é feito daquele outro jeito, um que cozinha, o outro que é para água. Você é infinita, são infinitas as possibilidades de aprendizagem que a gente pode encontrar na cultura popular. Por quê? Porque ela não é parada, ela não é estática. A cultura popular, o folclore, e aí, para finalizar, eu vou trazer uma grande provocação, e aí a gente vai discutindo nos grupos, que é: o folclore muitas vezes foi colocado como algo que precisa ser preservado. É importante que a gente preserve, mas é sabendo que a cultura popular e o folclore, ele muda com o tempo, como todo mundo muda, porque é vivo. O que muitas vezes você percebe, parece nem que percebe que muda, que às vezes uma pedra, até a pedra, ela muda. Então, na cultura popular, no folclore, tudo também é possível de mudança, e só muda porque existe técnica, existe história, existe memória, existe ancestralidade. Portanto, existe um saber, existem saberes e formas de fazer que faz com que esses conteúdos se atualizem e cheguem até os dias de hoje como referência para que a gente possa construir cada vez mais uma cultura para esse país, uma cultura popular e uma educação e uma arte que seja mais próximas do nosso povo, mais próximas das nossas referências e que constituem as nossas identidades enquanto povo brasileiro, enquanto povo nordestino, enquanto povo cearense. Gente, é isso. Por hoje é só. Dá lá um like, Instituto Chico Mota, curte lá o nosso vídeo, acessa lá o WhatsApp, me procura, tamo junto, vamos trocando ideias. Vou postar ainda referências do livro e também da cultura popular que a gente vai poder trocar durante a semana. Muito obrigado, uma boa semana para vocês, um bom descanso, se cuidem, fiquem em casa, dá um like lá e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço.